volta aqui, e essa semana a gente falando sobre androgenesia, nossa segunda parte aqui desta semana. E antes de entrar na androgenesia propriamente dita, a nossa androgenesia umbandista, que devemos nos orgulhar de ter uma androgenesia umbandista, ou de ter uma cosmogênese umbandista, que é muito importante ter o nosso olhar, a nossa interpretação, no lugar de importar uma outra gênese para a nossa religião. Eu gostaria muito de ressaltar e estimular alguns questionamentos. Então vamos fazer algumas reflexões sobre as questões existenciais, que são justamente questões que perguntam da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Então nós temos a proposta e nós temos o objetivo de responder estas perguntas. Então, exatamente as perguntas que todas as religiões tentam responder, todas as filosofias tentam sanar com a inquietação do ser, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Nós somos religiosos umbandistas, nós cremos em Deus, não importa qual o seu nome, se é Olorum, se é Zambi, se é Tupã, se é Lavé, se é Adonai, se é Atom, se é Cronos. Não importa o nome de Deus, nós cremos em Deus, Olorum, e cremos também que Deus é o Criador. Coloca também na mesma posição do cristianismo judaico-cristão, que faz crer que Deus criou o mundo em 7 dias e que vai criar uma oposição às ideias científicas de evolução. Nós cremos que Deus é Criador, que Ele cria tudo e todos o tempo todo. Enquanto Criador, todos os recursos da natureza também, inclusive todos os recursos da evolução. A ideia de evolução, tanto a ideia de evolução de Darwin, ou a ideia do Big Bang, ou qualquer outra ideia que a ciência venha a provar, todas essas ideias são teorias, fatos científicos, e são fatos que apenas revelam como Deus cria e gera tudo e todos ao mesmo tempo. Então essa é a nossa crença primeira, que tudo pertence a Deus. Nada que a ciência descubra é contra as nossas ideias e concepções acerca do que é Deus, do que Deus realiza. Agora, quando afirmamos que Deus é criador, não é para colocar um mito como fato histórico. Essa é a questão. Então, primeira afirmação é de onde viemos? Deus. Então, a nossa origem é Deus. Não importa como essa origem será explicada. Ele é o Criador, é pai e mãe, é Criador. Então a nossa origem, por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. E não é o contrário, não é Deus que é minha imagem. Então eu não preciso conceber Deus de uma forma humana. Mas como Ele é Deus, não há limites para Ele se manifestar. Pode se manifestar como quiser, inclusive na forma humana, mas não está limitado a uma forma humana. Sou imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Ele é o meu Criador. Então, se existem qualidades em mim, qualidades têm origem em Deus. E aí entra a nossa concepção dos 7 sentidos da vida. Eu sou imagem e semelhança de Deus nos 7 sentidos da vida. Deus é Pai, Mãe e Criador. Nós somos homens, mulheres e somos também criadores da nossa realidade. Deus é fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Nós também temos essa qualidade, porque nós fomos criados por Deus. Somos a imagem do nosso Criador. Então a nossa origem está em Deus. Qual é o nosso fim, Pedro? O nosso destino final é Deus. Então nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. A pergunta é, qual é o objetivo de você sair de Deus e voltar para Deus? Se eu já estava lá, por que eu saí, Pedro? Se eu já estava lá para depois voltar para lá, por que isso, Pedro? Isso é o que se chama de Ouroboros, a cobra que morde o próprio rabo. Ou seja, é como o símbolo do infinito, no qual infinitamente você tem uma origem e um destino. E sua origem e o seu destino estão no mesmo lugar. A origem é Deus e o destino é Deus. Qual o sentido e objetivo de sair de Deus e voltar para Deus, Pedro? O sentido é evoluir, crescer, aprender. Então nós saímos de Deus, mas Deus não está em tudo? Deus não é o todo, o tudo? E aí é algo que nós chamamos de lado interno da criação de Deus. O âmago de Deus, o útero divino, lá está a nossa origem, no lado interno da criação. Nós saímos do lado interno da criação como centelhas divinas. Lá nós éramos apenas seres inconscientes. Aí está a nossa origem. Nós saímos desse útero ou somos criados nesse útero como seres inconscientes
que entramos em um período de gestação. Entrar num período de gestação, de evolução, igual um óvulo que é fecundado por um esperma, e ali surge uma célula master, um zigoto, e esse zigoto começa a se desenvolver, se tornando um embrião, depois vai se tornar um feto e vai se desenvolvendo. Assim também a nossa origem divina, a origem do nosso ser, da nossa alma em Deus. Ela é criada pura, uma centelha, com uma célula master, e ela vai sair do útero divino sob o amparo de um pai e de uma mãe, que nós chamamos na Umbanda de orixás. São nossos orixás ancestrais que vão buscar essa centelha no útero divino. Então um pai e uma mãe ancestral se unem e geram uma célula master, que vai começar a se desenvolver assim que alcança um certo estágio de desenvolvimento. É agregado a outro pai e outra mãe que acompanha para que continue esse desenvolvimento. Depois é entregue para esse outro pai ou para essa outra mãe. Então nós temos muitos pais e muitas mães que nos acompanham em cada fase do nosso desenvolvimento divino, muito antes de nos tornarmos seres humanos que reencarnam. Nós passamos por outras realidades. Então, nós não éramos humanos quando estávamos em Deus. Éramos apenas uma centelha inconsciente. Um pai ou uma mãe nos receberam fora, ou seja, no ambiente externo, no lado externo de Deus. Isso é a saída. E ali a gente começa a se desenvolver até o momento que vamos tomando forma e começamos a nos tornar seres que têm um instinto. Depois vai nascendo uma semiconsciência, até nascer uma consciência completa. E nós vamos habitando em diferentes reinos, igual um bebê vai para um berçário e vai crescendo, e está sendo amamentado pela mãe, e está sob os cuidados do pai, e vai crescendo, e vai para uma escola, depois vai para outra, e entra num processo de diferentes etapas no seu crescimento, da sua evolução. A alma tem um histórico de evolução, de crescimento, que vai passando por diferentes realidades até chegar no ponto em que nós estamos agora, que é um plano que chamamos de plano natural. Dentro do plano natural, a gente está dentro de uma dimensão específica, que é a dimensão humana. Então, nesse momento, nós somos seres aos quais é impossível não contar o tempo da nossa existência, porque a nossa origem tem origem em diferentes realidades. O tempo não conta da mesma maneira como é contado aqui. Tempo, como nós conhecemos, é pertinente a esta realidade humana. E nós já passamos por muitas outras realidades. Se do ponto de vista humano a gente for olhar para essas outras realidades, é realmente uma eternidade, até que a gente chegue nesse ponto humano de reencarnações. Nossa origem está lá atrás, em Deus, quase infinita. Nesse momento estamos desencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Isso o Espiritismo também ensina. Encarnamos e desencarnamos para evoluir, mas uma hora a gente alcança um estágio de evolução que não será mais necessário a encarnação. Então, no momento que se alcança esse estágio de evolução, que dispensa a necessidade de ficar reencarnando, nós vamos evoluindo nas faixas vibratórias do mundo espiritual, que costuma ser identificado com as 7 faixas vibratórias para cima e 7 faixas vibratórias para baixo. Quando alcançamos as 7 faixas vibratórias de luz, então deixamos a realidade humana e passamos a uma realidade que chamamos de realidade celestial. Entramos para o plano celestial. Ali estão aqueles que são considerados os mestres da humanidade, os grandes mestres ascensionados. Todos eles estão para além do ciclo reencarnatório e alguns estão para além da realidade humana, habitando uma realidade divina, celestial. Então o nosso objetivo é voltar para Deus. E a questão é, voltar para Deus não é alcançar um lugar físico, voltar para Deus não é voltar para o útero da onde nós saímos, porque aquele útero nós saímos como centelhas, como seres inconscientes na nossa escala evolutiva. Foi desperto os nossos instintos, foi desperta a nossa consciência, nós ganhamos livre-arbítrio na realidade humana e agora estamos voltando para Deus. Que é voltar para Deus, Pedro? Voltar para Deus, meus irmãos e minhas irmãs. No momento que nós nos tornamos um com Deus, voltamos para Deus. Mas isso não é uma questão teórica e intelectual. Dizer, eu sinto que eu sou como Deus, eu sou cristão, então eu sou Deus, nós somos um.
eu sou um com Cristo. Não é. Quando isso passa a ser uma verdade. Isso só é uma verdade de fato quando já não existe mais o ego, quando já não existe mais a individualidade da maneira como conhecemos nesse mundo. A gente pode usar Jesus Cristo como exemplo. Jesus Cristo, na sua condição, no nosso ponto de vista de iluminado, ele diz: eu e o Pai somos um. O que ele está dizendo é: a vontade dele é a minha é a dele. Essa é a ideia de retorno. Quando Buda alcança a iluminação, já não existe mais nada de ego no seu ser. Essa é a vontade do Pai. O retorno automático. Demonstra que não existe mais o que fazer e resolver nesse mundo, que é um mundo material. Pois quando acaba o ego, acaba o apego. E acabando o apego, acaba que nos atrai para o mundo material. Então esse é o retorno a Deus, é nos tornarmos seres ascensionados, unidos a Deus, e voltamos a expressar a nossa essência divina em consciência. E a gente volta já já no próximo bloco, continuando o assunto da androgenesia na Umbanda. Até lá, axé.